Em jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Inter de Porto Alegre recebe o Flamengo, que está mais focado na final da Copa do Brasil. As melhores dicas para esse confronto vamos pedir agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Série A, um jogo do primeiro turno, tá? 17ª rodada, Inter e Flamengo, jogo que foi adiado, que vai ser disputado aí nesta quarta-feira, jogo de duas equipes que estão na parte de cima. Vamos analisar esse confronto e eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano, vamos que vamos. Duelo de gigantes de futebol brasileiro no topo da tabela, os dois querendo Copa Libertadores, querendo a fase de grupos, né, da Copa Libertadores da temporada seguinte. Vamos trazer detalhes, estatísticas e informações agora para você, apostador. Muito bem, o jogo nesta quarta, tá, 7 da noite, lá no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. O jogo pela 17ª rodada aí, jogo que estava atrasado, né? O Flamengo tinha esse jogo a menos, o Inter também, e aí vão pagar nesse meio de semana. Agora a gente vai para o nosso aplicativo do Game Arena, trazer estatísticas aí dos dois times na tela. Vamos lá? Começando aí pelo número de gols, média, né, de gols marcados e sofridos nesse Campeonato Brasileiro, a gente vê que bons ataques, né, o Inter 1,31, o Flamengo 1,55, a defesa do Inter é melhor do que a do Flamengo, sofre menos de um gol por jogo, já o Flamengo é um pouco acima disso, 1,17. Defesa muito boa do Internacional, uma das melhores, inclusive, desse Campeonato Brasileiro, né? Sofrer menos de um gol por jogo no Brasileirão é uma boa média. Vamos dar uma olhada aí na tabela de classificação, antes de ver os confrontos, né, para entender melhor o contexto. Dois times ali que estão muito próximos, né? Se o Inter vencer esse jogo, inclusive, ele passa o Flamengo, entra no G4, né? E aí vale lembrar que o recorte de times que vão direto para a fase de grupos da Copa Libertadores é justamente os 4 primeiros colocados. Porém, com chance aí do Botafogo vencer a Copa Libertadores desse ano, né? Eventualmente esse grupo aumentaria para 5. Então temos grandes chances aí de Flamengo e Internacional estarem na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, por exemplo, ainda tem o fato do Flamengo vencer a Copa do Brasil também. Perfeito. Muito bem. O Inter que estava lá embaixo, né? Mas deu uma arrancada boa aí com o Roger Machado. A gente vai ver aí nos últimos confrontos, né? Da equipe gaúcha. Uma boa sequência, né? Tem que desconsiderar os jogos tem uns jogos da Copa Gaúcha, mas pegando o Brasileirão. Ele venceu a equipe do Atlético Mineiro por 3-1 fora de casa. Ele venceu o Grêmio, o Grenal, por 1-0. Aí teve empate fora de casa com o Corinthians por 2-2, bom resultado. Venceu o Vitória em casa por 3-1. Um empate fora de casa com o Bragantino. Venceu o São Paulo fora de casa. Venceu o Cuiabá em casa. Bons resultados, venceu o Juventude, venceu o Fortaleza em casa, venceu o Juventude fora. Cara, a última vez que o Inter perdeu um jogo foi pro Atlético Goianiense. Isso é muito bom. E depois disso, ele só vence em casa e fora de casa ele só empata ou ganha. Então é uma campanha muito boa aí. O Roger Machado realmente fazendo um ótimo trabalho, né? O Roger Machado que no início do ano eliminou o Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho, eliminou o Inter na Copa do Brasil. E agora vai levar o Inter à Libertadores, né? Um grande personagem do Inter na temporada, sem dúvida. Que inclusive é identificado muito com o Grêmio, né? Ele jogou no Grêmio, foi treinador do Grêmio e aí meio que deu uma virada de casaca, né? E mais está fazendo um grande trabalho. Eu acho que o Roger Machado é o principal responsável aí por essa melhora do Inter que, rapaz, se tivesse mais rodadas aí, eu não sei não, viu? Talvez até brigasse por coisas maiores. Você acha que o Inter só podia brigar pelo título? Se tivesse aí mais algum... O campeonato tivesse mais atrás, né? Início de segundo turno, por exemplo... o Inter é um time muito consistente aí nos últimos jogos. Perfeito. E o Flamengo, Fábio Hermano, como chega o rubro-negro carioca? 4-2 de Juventude, joguinho polêmico, com aquela expulsão lá do Nenê, né? Inclusive fugiu um pouco do padrão aí dos jogos do Filipe Luís, né? Que assumiu, o Filipe Luís ele assume no 1-0 contra o Corinthians, não, foi no... Não, 1-0 contra o Corinthians. 1-0 contra o Corinthians, perfeito, perfeito. O título é demitido depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, a partir daqui, né, a gente tem esse recorte aqui do Filipe Luís, todos os jogos tinham batido o under 2,5 e não tinha batido ambas marcas, né? E esse jogo contra o Juventude acabou destoando aí um pouquinho do padrão dos últimos jogos. O que esperar desse Flamengo com o Filipe Luís, Fábio, mano? O que é que você acha? Eu acho que a perspectiva é boa, né? Eu acho que está muito cedo ainda, mas até já falei aqui, né, que eu acho que o Filipe Luís pode ser um dos bons nomes aí da nova geração de técnicos do futebol brasileiro. Pode já ganhar um título, né, que é o da Copa do Brasil. Vamos ver aí, acho que é um teste bem interessante, os jogos contra o Atlético Mineiro. Ele foi muito bem no jogo de volta contra o Corinthians, e na verdade nos dois confrontos. Eu acho que a perspectiva é boa, né? Um cara que até antes de ser treinador, quando era jogador, já se mostrava que tinha um potencial muito alto aí para ser um bom comandante. Perfeito, perfeito. Vamos lá para ele, momento internacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto. Internacional bem favorito até, né? 2,03, considerando ali que são dois times praticamente na mesma situação do Campeonato Brasileiro, né? Apenas 2 pontos separam os dois times. Eu diria que tá até alto, eu esperava odds mais niveladas, tá? 3,54 a vitória do Flamengo.
Cara, olha o empate ou o Flamengo pagando 1,71. Gol do Flamengo tá quanto? Gol do Flamengo, 1,45. Tá baixo. Mas eu acho que ambas marcam uma boa, Eu velho. acho que ambas marcam uma boa, é. Eu gosto. Os jogos do Internacional, inclusive, têm batido muito, ambas marcam recentemente, tá? Isso. É um time que vem com um ataque muito consistente, principalmente, né? O Internacional, marcando gol em todos os seus últimos jogos aí. Contra o Flamengo, que, como eu disse, esse último jogo contra o Juventude acabou destoando um pouco, né? Mas como é um jogo ali muito decisivo, se a gente tem principalmente se o Flamengo vence o Internacional nesse confronto, eu acredito que o Inter ele acaba dependendo muito aí dos títulos de Botafogo e Flamengo para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, né? Porque a diferença do Flamengo para o Inter já aumenta para 5 pontos. Então acaba sendo um jogo muito decisivo ali para o Internacional conseguir ficar ali no G4 e depender apenas por conta própria de chegar na fase de grupos. Eu acho que vai ser um jogo muito movimentado, um jogo aberto e gosto muito desse ambas marcam, principalmente pelo custo-benefício, velho. Ó, de 1,82 eu acredito que é muito boa, levando em consideração aí esse contexto que a gente trouxe. Lembrando que o Flamengo deve poupar, né, alguns jogadores, porque Sim, tem a tem final da também. Copa do Brasil no final de semana, no domingo, o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Bom, então é isso, aposta feita, ambas marcam e acreditamos que será um jogo movimentado lá em Porto Alegre. Essa é a nossa dica nessa edição do Bets do Dia. Gostou? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e também segue a gente lá nas redes sociais, X, Instagram, enfim, Kawaii, TikTok, @TVBetOficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto. Nós.